abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos. Temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o terceiro Evangelho de Lucas, 4 Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas são apelidados, denominados de evangelhos sinótipos. Vem da palavra grega ópticos, vista, mesma visão. Do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas tem a mesma visão, a mesma ótica. Por isso, evangelhos sinótipos. E o Evangelho de João difere um pouquinho. Então vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 4, a tentação de Jesus. Capítulo 4, inicia dizendo: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, a primeira coisa que eu observo nesse ensinamento é que o Senhor Jesus venceu o diabo utilizando a palavra. Jesus cita a palavra de Deus. É assim que nós devemos responder às afrontas, aos ataques, aos desafios do nosso cotidiano, respondendo pela palavra. Mas como que você vai responder pela palavra se você não estuda a palavra? Se você não vem na escola bíblica dominical? Se você não vem num culto de ensinamento? Aí não dá para responder pela palavra. Então a primeira coisa, eu preciso estar com o coração aberto, com o coração com vontade de recepcionar a palavra. Eu tenho que desejar que a palavra habite no meu coração, para que eu possa responder o conteúdo da palavra. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, inicia falando: Jesus cheio do Espírito Santo. É importante eu entender isso. Por quê? Filipenses capítulo 2 diz que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, ele apenas não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado. Jesus não venceu o pecado como Deus, mas como o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem. Jesus não venceu Satanás como Deus, ele venceu Satanás como homem. Glória a Deus. E Satanás tentou Jesus a usar os seus atributos divinos no primeiro desafio, quando ele disse: Se tu és filho de Deus. Ele sabia que era, mas essa é a tentativa de Satanás, de sempre mexer com a sua identidade. Será que você é crente mesmo?
Será que você tem fé mesmo? Então ele vai tentar mexer com a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tipo assim, eu não estou certo, mas tanto Jesus como eu e você temos que saber quem nós somos. Você é de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é propriedade de Jesus, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter uma postura. Você é de Deus, o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, você tem o selo do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha uma postura que você pertence ao Senhor. Então Jesus, como ele se esvaziou e não se apegou aos atributos divinos, então ele foi cheio do Espírito Santo. Muitos dos milagres que Jesus fez não são atributos divinos, é pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo. E nesse caso, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, como nós vemos hoje, crentes, cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, 40 dias jejuando, teve fome e foi tentado pelo diabo. A palavra grega aqui, que foi colocada no Novo Testamento nosso, diabolos, é uma palavra que significa arremessador. Esse é o significado da palavra. Mas o contexto seria o seguinte: é como uma pessoa que arremessa uma contra a outra. Fala mal de uma aqui, depois vai lá para outra e fala mal da outra, depois volta e fala, quer dizer, joga uma pessoa contra a outra, arremessa uma pessoa contra a outra, e tem prazer na confusão que vai resultar desse arremessamento. Então a palavra diabolos significa arremessador. A palavra hebraica é Satan, Shitan, seria adversário. Essa é a palavra para ele, seria adversário. O latim trouxe para a nossa Bíblia a palavra Lúcifer, que significa luz, anjo de luz, mensageiro, portador da luz. Essa era a palavra. É que a palavra ficou feia. A palavra Lúcifer, antes de ser dado o nome latino para Satanás, não era uma palavra feia. É uma palavra era muito comum pessoas chamar portador da luz, até uma palavra bonita, mas ficou feio para nós, porque ficou intimamente ligado ao adversário, ao inimigo, ou ao arremessador. De qualquer maneira, ele vai tentar Jesus, e ele, bem sabedor, ele vai tentar fazer Jesus usar o seu atributo divino. Então ele fala, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Homem não pode fazer isso. Não existe mágica que transforme pedras em pães. Só Deus tem esse poder de transformar pedras em pães. Então ele vai provocar uma situação para depois dizer, mas também eu fui derrotado porque Deus veio contra mim. Então sem chance. Mas acontece que Jesus vai derrotá-lo como homem, o nosso verdadeiro Adão, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai dar uma resposta a ele. Qual é a resposta? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus vai citar a Torá. Jesus vai citar o Pentateuco. Lembra o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus vai citar o 5º livro de Moisés para responder a Satanás. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Jesus vai derrotar Satanás usando o 5º livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. E tem gente que acha que o Novo Testamento não vale mais nada ainda. Quer dizer, não entendeu nada que o Antigo Testamento não vale mais nada. Não entendeu que o Antigo Testamento é o alicerce, onde está sentado o novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus vai responder utilizando a Bíblia. Glória a Deus. Transforme as pedras em pães. Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Não é só de coisas materiais que uma pessoa sobrevive. As coisas materiais são importantes. O pão é importante, o recurso econômico é importante,
Mas tem um monte de gente que tem pão à vontade e vive uma vida de infelicidade. Tem um monte de gente que tem recursos à vontade, mas vive uma vida de opressão, de tristeza, de desespero. Mas o que faz com que você tenha uma alma com qualidade de vida não são os bens materiais, que são efêmeros, mas o que você tem guardado dentro desse seu corpo, que é a sua alma, que Jesus morreu na cruz, não simplesmente para restaurar o seu corpo, mas para salvar a sua alma, que é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem aí dentro de cada um de nós temos uma alma, como um pavio que fumega. A nossa alma tem sede de Deus. Nós queremos voltar para o nosso Criador. Agostinho de Hipona disse: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só terá repouso quando voltares para ti. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, pode fazer o que você quiser, nunca vai ter paz no espírito se não voltar para o seu Criador, para o seu Deus, aquele que te inventou e que soprou o fôlego da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, utilizando a palavra, diz: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Aleluia. Palavra de Deus é a palavra da fé. Às vezes você está passando por um terrível luta. Às vezes você vem passando por um terrível vale. É enfermidade, é desemprego, é desajuste familiar. Clame pela palavra. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Evoque a palavra. Há poder na palavra. A palavra esmiuça a penha. Louvado seja Deus. Aprenda a ler a palavra. Aprenda a exercer fé na palavra, porque Deus é fiel para honrar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra. Jesus respondeu pela palavra de Deus. E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E como o diabo é o pai da mentira, como o diabo mente o tempo todo, ele disse que tudo é dele, mas não é não. O salmista diz que Deus, falando: minha terra e a sua plenitude, e tudo que nela, tudo que tem nela, pertence a Deus. O diabo falou que é dele, irmão. Olha que mentiroso. É minha, é meu, é egoísta, né? É tudo meu, eu peguei. O diabo só veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Por isso que ele veio, para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo disse que era dele, o mundo é dele, os reinos é dele, tudo é dele. De fato, ele influencia, ele toma posse, porque os homens dão lugar pelo pecado. Mas não é dele não, irmão, tudo é de Deus. Mas ele veio com essa conversa: é tudo meu, foi entregue para mim, eu dou para quem quero, é meu, é meu. Jesus vai respondê-lo. Podia falar, né? 6, versículo 13. Jesus só está citando o livro de Deuteronômio, irmão. Olha que coisa linda. Esse livro não é muito citado pelos crentes, né? Pouca gente lê. Tem gente que não consegue nem falar o Deuteronômio, porque é uma palavra grega. Se você fala, irmão, Deuteronômio, não consegue, porque é uma palavra que significa segunda lei. Deut, segundo, nomos, lei, segundo mandamento, segunda lei, seria essa a ideia. Mas Jesus citou o livro de Deuteronômio. Olha que coisa extraordinária. O que ele cita? Ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Glória a Deus. Nós servimos a Deus, irmãos. Nós servimos ao Senhor,
uma das coisas mais lindas que eu observo é quando você entra na casa de oração para adorar a Deus espontaneamente. Você tem prazer em declarar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é a cabeça dessa congregação, Jesus é o grande sumo pastor das ovelhas. Então nós adoramos o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vai-te, Satanás, vai, inimigo, porque está escrito. De novo Jesus cita o livro de Deuteronômio, de novo Jesus cita a palavra. Irmão, esse é um ensinamento para a minha vida, para a sua vida. Você precisa usar a palavra, irmão. Fica inventando filosofia. O irmão pregando, sabe o que ele falou, irmão? Como diz a Bíblia, uma andorinha só não faz verão. A Bíblia não fala isso não, irmão. De onde que tirou isso? Deve ser Campineiro, né? A terra das andorinhas. Não existe esse versículo, é invencionice. Irmão, cita a Bíblia, estuda a palavra, guarde os. Quando eu era criança, eu ia na escola bíblica dominical, a gente decorava o texto áureo, que o professor pedia. Então ele falou: qual é o texto áureo? A gente ficava de pé e lia, e falava decor texto áureo. Isso foi bom para a minha vida. Muitos versículos que eu memorizei foi por causa dessa prática na escolinha bíblica dominical. Isso é uma bênção, trabalhar com as crianças, porque a palavra fica no coração. Você vai responder, o Espírito Santo toca no seu coração, você vai ter uma palavra de Deus para ajudar as pessoas. E o Senhor Jesus repreendeu o diabo, dizendo: vai-te, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus. Às vezes eu fico pensando, quando eu chego nessa parte desse texto bíblico, eu fico pensando: Satanás é extremamente senil, obtuso. Pedir para Jesus a adoração, mas ele fez isso porque Jesus estava fragilizado como homem, com fome. Então, quando a pessoa está debilitada, ela está suscetível de influenciamento. Mas Jesus era o verdadeiro homem. Jesus, irmãos, ele em tudo foi provado, em tudo foi testado como nós. Todo o sofrimento, toda a tentação que eu e você sentem, Jesus passou. A diferença é que Jesus nunca pecou e nós pecamos. Jesus em tudo foi provado, mas sem pecado. Está escrito em Hebreus capítulo 4. Finalmente, Satanás leva ele para a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, pô-lo no pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? Ainda lá em Israel você encontra isso. É como, dê uma olhada aqui na ponta dessa mesa. A esplanada do templo é enorme. O rei Herodes mandou construir a esplanada do templo com pedras gigantescas. É uma obra-prima da construção romana de 2000 anos atrás. É uma esplanada com pedras gigantescas. Cada pedra dá quase o tamanho dessa igreja. É uma coisa assim fora do normal, sobrenatural. E na ponta, a hora que dá a ponta aqui, ó, é nessa ponta que ele levou, porque lá embaixo fica o abismo, que é o vale de Cedron. É um abismo lá embaixo. Então ele levou no pináculo do templo e fez essa colocação. Por que ele vai citar a Bíblia agora? Porque ele percebeu que Jesus só respondia usando a Bíblia. Então ele vai tentar Jesus. Jesus fala para ele: não só de pão viverá o homem, como está escrito. Jesus fala: está escrito. Aí faz a segunda tentação, Jesus: está escrito. Então ele vai, porque esse é o ardil de Satanás. Satanás tenta adaptar a sua realidade. Quando ele viu que Jesus só citava a Bíblia, ele citou a Bíblia também, só que fora do contexto. E esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje: pessoas que usam a Bíblia fora do contexto. Precisa ser muito cuidadoso, irmão. As seitas religiosas, as filosofias do mundo pensam um versículo da Bíblia e fazem daquele versículo único e isolado um verdadeiro cavalo de batalha. Tome cuidado. Quando alguém citar um versículo, leia todo o contexto, leia todo o capítulo. Não pensa um versículo da Bíblia, não faça isso, e não deixa ninguém fazer isso. Eu conheço um monte de denominação que tem manipulado os seus fiéis pensando versículos da Bíblia. Pega um versiculinho lá e transforma aquilo numa coisa que você pensa que não. Precisamos entender o contexto, da onde está aquela informação. Satanás pensou, foi lá no Salmo 91. Salmo 91
é um dos maiores salmos bíblicos. É aquele que inicia dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe à escuridão. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Você verá. Então ele vai falando no sentido de proteção. É um salmo que expressa proteção, que está dizendo que Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te livrarem de todos os teus inimigos, de todos os teus caminhos. Pisarás no leão e no áspide, calcarás os pés no filho do leão e da serpente. Então você percebe que é todo um salmo que vai sendo trabalhado poeticamente no sentido da proteção do fiel. Por isso que muita gente pega o Salmo 91 e deixa aberto em casa. Por isso que muita gente usa o Salmo 91 continuamente, lendo. Por quê? Porque é o salmo da proteção. É o salmo que já inicia falando que você vai estar protegido à sombra do Onipotente. Onipotente é um dos atributos exclusivos de Deus, só Deus tem. Então Satanás vai citar esse salmo, irmão. Ele vai citar o Salmo 91. Você está usando a Bíblia? Tudo que eu falo você responde com a Bíblia? Eu vou citar a Bíblia também. Salmo 91, versos 11 e 12. E aí ele cita os 2 versos. Ele fala aqui, pula aqui no abismo, aqui do pináculo do templo, pula lá embaixo, pula. Por quê? Porque está escrito que você mandará os teus anjos para te proteger. É isso mesmo que diz os Salmos, que o Senhor enviaria os seus anjos para proteger-nos. E aí ele fala, e para sustentar em suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Pula. Irmãos, tem algo muito importante que eu e você tem que saber. Deus guarda a nossa alma. Eu quero que você saiba, irmão, você que está aqui hoje, você que está acompanhando a gente pelas mídias sociais, você não tem noção dos livramentos que Deus fez na sua vida. Você não consegue mensurar como Deus tem cuidado de você, como Deus tem protegido os seus caminhos, como Deus tem guardado a sua alma. Você não tem noção. Mas isso tudo tem acontecido porque os anjos de Deus têm cuidado de você. O Senhor tem protegido você. Por isso que você está seguro. Então você não consegue mensurar essa segurança. Hoje mesmo você não sabe, mas você foi guardado por Deus. Hoje mesmo, nesse dia, Deus atuou em seu favor, para que você chegasse em paz nessa casa de oração e recepcionasse essa palavra, a palavra profética de Deus para a sua vida, porque Deus te ama, porque Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não consegue mensurar os cuidados de Deus, mas não tentar a Deus. Agora, irmão, a pessoa chega na Vianguera ou na Bandeirantes, fecha os olhos, o anjo do Senhor vai me guardar. Você vai morrer. Que história é essa? Vou pular do prédio, Jesus vai me guardar. Nem sei se você vai parar no céu, eu tenho minhas dúvidas, porque isso é tentar a Deus. Deus cuida de você, te protege, mas não tenta o Senhor do seu Deus. Não tentarás o Senhor. Se você pode, glória a Deus. Se você tem condições, se cuide, vigie, tome cuidado, porque Deus tem cuidado de você. Agora Satanás vem com essa história, tirou fora do contexto, irmão. Ora, o Salmo 91 é o Salmo da segurança,
O Salmo 91 é o salmo que nos garante fé em confiarmos em Deus. Aí ele pinça lá os 2 versos e vem, e lendo para Jesus. Está escrito aqui, Salmo 91. Não sou eu. O senhor não falou que está escrito? Tudo que eu falei, o senhor não respondeu com a Bíblia? Tá, eu vou citar a Bíblia para o senhor também. Está aqui, os teus anjos oram a teu respeito. Então pula. Olha a resposta do Senhor Jesus. Está escrito, Deuteronômio 6 e também 16. Ele diz assim: dito está, ou está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus derrotou Satanás com o livro de Deuteronômio. Jesus derrotou Satanás com a Torá, com o Pentateuco. Jesus derrotou Satanás com a palavra, porque há poder na palavra de Deus. Então ame a Bíblia, leia a Bíblia, nem se for um único versículo, nem se for apenas um versículo por dia, leia a palavra. Peça para Deus para essa palavra entrar no seu coração, porque a palavra santifica-nos. Jesus disse: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ame a Bíblia, se esforce em estudar a Bíblia, coloque a palavra no teu coração. O salmista, no Salmo 119, ele fala: como que o jovem purificará o seu coração? De que maneira? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você quer ser um marido melhor? Quer ser uma esposa melhor? Quer ser um ser humano melhor? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Peça para Deus guiar a sua vida, mas acolha a palavra. Todo dia, pegue um versículo da Bíblia e coloque no seu coração. Medite sobre ele, que a palavra de Deus vai te santificar, vai te dar sensibilidade espiritual, vai te dar graça, vai te dar força. Jesus venceu o diabo só pela palavra. Glória a Deus. Agora, hoje tem gente que é muito inteligente, aí quer vencer as forças do mal pela filosofia, quer vencer as forças do mal porque tem um diplomão dele escrito bacharel em teologia. Vai lá com o seu canudo e com o seu anelzão de teologia expulsar um demônio. O demônio não tem medo do seu estudo, o demônio não tem medo da sua posição social, Satanás não tem medo do seu recurso, mas tem uma coisa que ele teme: de pessoas que têm comunhão com Jesus, de pessoas que têm a palavra no seu coração, de pessoas cheias do Espírito Santo. Seja um crente cheio do Espírito, ore, leia a Bíblia, busque a face de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, peça o revestimento de poder. Jesus é o batizador, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te dar poder, Ele quer te dar graça, Ele quer te dar força, Ele quer te dar unção, para você ser luz do mundo e sal da terra. Guarda essa palavra, meus irmãos. Nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, venceu Satanás utilizando a palavra de Deus. Guarde a palavra no teu coração. Vença o mundo, vença o diabo, vença a sua própria carne, vença os seus medos pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Esconde a palavra no teu coração, para você jamais pecar contra o Senhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Graças a Deus, eu estive em Jericó, e tem um monte bem grande lá, chamado Monte da Tentação. É um monte que fica no deserto da Judeia. A cidade de Jericó fica embaixo, você vê lá a montanha. Segundo a tradição, aquele é o monte onde Jesus foi tentado pelo diabo. Até hoje está lá. Então as pessoas vão lá e vê a montanha. Mas isso não é importante, isso é apenas um fator geográfico. O importante é você ter o mesmo comportamento do Senhor Jesus, nosso Salvador. Ter a palavra no seu coração para dar as respostas adequadas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida.